Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso módulo 3, onde a gente vai tratar de nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos segredos da alma, né? Tirar do coração, tirar da nossa existência aquilo que de certa forma atrapalha o nosso caminhar. Porque se não for liberado ali o perdão, mais uma vez essa palavra a gente vai usar com bastante energia, né, durante todo esse modo, se a gente não encontra esses cadafalsos dentro da nossa existência, eles refletem lá na frente. A gente passa a ser pessoas muito chagadas, né, muito dolorosas, às vezes nem demonstram, mas está sentindo no coração. E isso estoura em podridão, né? Hoje, o nosso tema é sobre o sentimento de culpa. Quando a gente carrega uma culpa correlacionada a alguma coisa do passado. Muitas vezes a gente carrega esse sentimento de culpa, muitas pessoas carregam esse sentimento de culpa pelo resto da vida, né? Outras pessoas carregam, mas a ferida já cicatrizada, né? Porque o sentimento de culpa, assim como o sentimento de rejeição, ele causa sofrimento. E aí quando a gente sofre, eu sempre faço essa comparação, não sei se eu já fiz com você, é impossível a gente ter uma dor de dente e ficar em casa, né? Porque nada que você tomar vai passar a dor de dente, né? Você ali, se você não arranjar você não consegue ficar em casa, né? Dor de cabeça você segura às vezes uma febrezinha, você segura dor no corpo. Obviamente que tem outras dores, né? Eu tive outro dia pedra, Ave Maria, uma dor, que eu tô falando assim, dores mais normais, né? Digamos assim, porque você fica louco. Eu tive uma dor de dente uma vez de madrugada, 3 horas da manhã, que eu enfiava a mão dentro da boca, pegava no dente, eu vou arrancar esse bicho com a mão, sabe? Já tava doendo mesmo, entende? Porque se você não for no médico, que tem aqueles negocinhos que vem de farmácia que você bota para anestesiar, mas aquilo ali é só paliativo. Não dá meia hora, já tá rasgando de novo de dor, entende? Então, enquanto você não for num médico, o doutor pode tirar isso sem anestesia, isso aí, já tá doendo, não vai doer mais, né? Então, assim, você quer uma cura imediata, senão você morre, entende? Assim esses sentimentos para a alma da gente, entende? Só que ela não grita, né? Porque a gente não sente dor, a dor, que eu dizendo, a dor física que não dá os impulsos nervosos. Isso vai afetar diretamente esses sentimentos de rejeição, de culpa, de medo, de inferioridade, né? Todos esses sentimentos assim que empurram a gente para baixo refletem na alma da gente. E aí, meu amigo, quando tá doendo muito, você quer uma solução. Por isso que a gente cai em certas podridões, né? Por isso que a gente tem que tratar com carinho, meu amigo. Sinta-se assim, o médico se sinta como, sabe, esses dias aqui, se sinta como o odontólogo, né? O dentista, né? Que vai pegar esse seu dente aí, sabe? Na realidade, a gente tem que fazer isso aliado ao nosso bom Deus, né? Porque Ele quer nos ajudar a tirar esses excessos. Lembra quando eu falei que a gente tem uma cruz? Que sempre vai ter uma cruz dos problemas do dia a dia, das dificuldades. Só que às vezes a gente coloca muito peso desnecessário, né? Porque tem gente que vive bem passando por esses sentimentos atrás porque conseguiram, digamos, passar por essas culpas, que isso é inerente na vida de qualquer pessoa, e não ficaram necessariamente com essa culpa o resto da vida e vivem bem. E assim, porque vocês nunca fez essa pergunta não, porque eu já fiz. Caramba, por que eu fiz tudo isso? Por que eu usei tanta coisa? E o meu irmão, ou então o meu amigo, essas pessoas, né? Por quê? Porque eles não carregam esses sentimentos no coração, nem de... Vamos falar dos que a gente já falou, né? Nem de rejeição, nem de culpa. O que é o sentimento de culpa? Vamos primeiro fazer nossa oração, te deixo curioso um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro de Coríntios, segundo São Paulo. Glória a vós, Senhor. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados.
Somos abatidos, mas não somos destruídos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Fazendo uma breve lecção divina junto com você desses dois versículos de São Paulo. Você percebe aí que aí a gente pode encaixar as nossas dores, né? Nos sentimos culpados, mas não sucumbimos. Nos sentimos rejeitados, mas não vamos desesperar. Nos sentimos medo, mas nós não vamos ficar desamparados. Nós sentimos inferiores, mas nós não seremos destruídos. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Lembra que Jesus foi rejeitado. Largamente rejeitado. Né? Primeiramente por Judas Iscariotes, né? Que o entregou, depois todos os seus apóstolos que não tiveram ali, ele sofreu esse sentimento de rejeição, né? Quando chorou antes de entrar em Jerusalém, né? Chorou, sabia que ia passar por uma via cruz, ia ser recebido como um rei, mas logo depois foi rejeitado por todos aqueles que queriam pediram para soltar Barrabás, ainda gritaram: crucifica-o, crucifica. É um sentimento de rejeição muito grande que ele sentiu pela humanidade, né? E carregou a cruz, né? Então o sentimento de culpa, ele surge quando a gente falha com alguém e nós não tivemos tempo, ou nós não nos reconciliamos, ou então nós não pedimos perdão para essa pessoa. Imagina aí, o sentimento de culpa vem quando nós falhamos ou erramos feio lá atrás com alguém. E aí a gente pode voltar ao passado. Faça esse exercício. Quando a gente for acabando esses dias aí, fica o dia todinho refletindo sobre isso, né? De uma forma construtiva, tá bom? Para não cair no erro de cair na destruição de novo. Por exemplo, eu estou dentro de um automóvel. Vou falar um exemplo bem pesado. Jogo uma bola, estou jogando uma bola, tenho 5 anos de idade, jogo uma bola no colo do meu pai. Meu pai faz isso, ó, dirigindo aqui, faz isso, quando volta, bateu o carro, meu pai faleceu, minha mãe ficou tetraplégica, eu escapei, eu carrego esse sentimento de culpa pelo resto da vida por ter jogado a bola. Ou então, nasci num berço onde a minha mãe morreu quando eu nasci, né? Minha mãe faleceu ali no momento do parto. E eu, pequenininho, carrego a culpa de ter sido eu o pivô da morte da minha mãe, né? Ou então, minha mulher saiu de casa, eu era um cara grosseiro, era não sei o que, não sei o que. A minha mulher me traiu, foi morar com outra pessoa, está longe de mim, não quer mais nem escutar a minha voz, mesmo depois de tantos anos. E eu me sinto culpado pelo resto da vida, sabe? As feridas da culpa, elas são feridas muito fortes e grandes. Mas a gente não canaliza, né, que ao não pedir esse perdão, isso pode refletir numa série de coisas lá na frente. Normalmente a pessoa que sente o sentimento de culpa vai passar anos e anos e anos se culpando por aquilo. Sabe? É como se você reacendesse aquele dia doloroso do passado. E aí, meu amigo, isso aqui você deve estar imaginando aí. A gente tem que ter até cuidado de falar sobre o sentimento de culpa. Os outros sentimentos também, mas o culpa, porque se você se sente culpado por conta de uma dor muito grande que aconteceu, por conta de um trauma muito profundo que aconteceu na sua existência, na existência da sua família, na existência dos seus filhos, né? Quem tem um filho também sabe que aconteceu alguma coisa com o filho, né? Você está brincando com o seu filho, né? Eu tinha um professor que na minha infância, eu nunca esqueci dele, o filho dele brincando de bola, ele jogou uma bola para debaixo da estante, o filho dele foi lá, ele tinha saído para pegar água, e o filho dele meteu o dedo na tomada e faleceu desse choque, sabe? E ele guarda essa culpa,
Aliás, eu não sei se ele guardou essa culpa, né, para o resto da vida. Realmente é algo muito doloroso. Mas a gente não pode canalizar tudo o que aconteceu devido a um acidente ou devido ao transcorrer natural da vida, algumas coisas que aconteceram no passado e que causaram realmente uma enorme revolução, enorme tempos difíceis de compreender por que aquilo aconteceu, um sentimento de culpa pelo resto da vida. O que é que acontece? Isso vai refletir em alguma coisa, sabe? Isso pode causar, inclusive, doenças, várias doenças, né? Por exemplo, existe uma pessoa que ela quer muito teu mal, né? Ela fez uma série de coisas contigo. Ela tentou te matar, ela te xingou para os outros, te difamou para pessoas que você nem conhece, as pessoas acreditaram nisso, sabe? Essa pessoa que faz isso tão deliberadamente, ela pode carregar esse sentimento de culpa caso alguma coisa acontecer verdadeiramente com você. E aí, meu irmão, se esse sentimento de culpa não for liberado do coração, isso pode causar suicídio. Essa pessoa pode ser violenta, pode ser um assassino. Essa pessoa pode carregar as consequências mais duras, né? Se for uma mulher, essa pessoa pode abortar, entende? Porque se sente culpada. É algo muito profundo e doloroso, né? Precisa realmente assim de... inclusive nós, né? Nós, por conta de um sentimento de culpa que eu posso ter adquirido, o meu pai saiu de casa por causa de mim. Às vezes nem é, entendeu? Mas você acredita que é. E aí o que é que acontece? Esse sentimento tão negativo, ele te coloca pesos em excesso na sua vida e no seu transcorrer dos dias, né? Dos meses, dos anos, né? Às vezes pode ser que o negócio aconteceu há 15 anos atrás, mas você continua se culpando por aquilo. Parece que quando você lembra aconteceu há 10 minutos atrás. Entende? E aí você faz o quê? Corre para a mesa de bar. Você corre para a biqueira, corre para uma boca de fumo. Por quê? Porque eu só consigo esquecer esse sentimento tão ruim que aconteceu na minha vida procurando aditivos para camuflar essa minha dor, para camuflar esse trauma que aconteceu no meu passado. Então assim, com muito cuidado nesse momento, você pega seu caderninho, você pega a sua caneta e vai anotando em que você se sente culpado. Ou então o que você se sente rejeitado, né? Eu esqueci de falar isso para o dia de ontem, mas aí reflete sobre as duas cores. Quando foi que eu não me senti amado, não me sinto amado pelo meu pai, pela minha mãe, não me sinto amado pelos meus filhos, sabe? Me sinto rejeitado por conta disso, daquilo. Aí depois eu tenho um sentimento de culpa porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu não deveria ter feito dessa forma, mas eu carrego essa culpa até hoje, sabe? Eu não queria que fosse assim, mas é assim que acontece comigo. Porque isso tudo que a gente está falando e conversando aqui, a gente vai propor uma cura para isso, né? Ninguém vai ficar na dor não, viu? A gente está aflorando, porque às vezes está lá no inconsciente, né? Eu preciso que você feche seus olhos, sabe? Feche os seus olhos, vá buscar lá da sua infância, né? Lá com seus pais, quando você era pequeno. Peça a Deus, porque às vezes essa dor de culpa, de rejeição, pode estar escondida de uma forma tal que você não consegue revelar ela de uma forma consciente. Peça a Deus, Deus tem todo o interesse, Jesus tem todo o interesse de te ajudar a curar isso aí, pode ter certeza. Todo o céu está envolto nisso, sabe? Tem muitos anjos, né? Existe uma espiritualidade intercedendo, né? No mundo espiritual existe intercessores por ti nesse exato momento, sabe? Se existe algum parente seu que já está na glória eterna, certamente ele está intercedendo junto a Deus Pai para que isso seja revelado, para que essa dor se aflore, para que não da forma como se aflorou, sabe? Buscando um remédio errado que te aprisionava em coisas bem piores, né?
A droga, ela é sacana, sabe? Porque ela não cura nada, ela não faz nada disso. Na realidade, ela faz é te aprisionar nela mesma e você não consegue curar nenhuma dessas dores, sabe? O sentimento de culpa, ele é muito pesado, mas é um sentimento, é uma grande chaga que vai deixar sua cicatriz, né, pelo resto da vida. Pode ser. Sabe aquela cicatriz que você olha assim, ela está curada, mas você está vendo a cicatriz. Que a gente enxergue só as cicatrizes, né? A gente não precisa viver a ferida. A gente não precisa ficar em carne viva. Sabe, seu acidente aconteceu há 10 anos atrás e você está vivo, está só a cicatriz hoje em dia. Né? Esses sentimentos faz com que a gente renove esses ferimentos. Sempre esteja abrindo ele. Toda vez que você se sente culpado, o ferimento está querendo cicatrizar e você pega assim uma gilete e abre. Não, eu quero ele aberto. É isso que acontece quando a gente não libera o perdão. Né? E Cristo, ele tem total interesse, ele tem total interesse nesse processo de aliviar os nossos pesos, aliviar os nossos fardos, que a gente precisa conseguir carregar essa cruz. Porque quando é pesado demais, aí a gente não sai nem da estação, né? A gente não consegue levar a cruz, fica parado, estacionado. Os anos vão rodando, os dias vão rodando e você não consegue levar a cruz, porque está preso a esses sentimentos, né? Sentimento de rejeição, de culpa, e os outros dois a gente vai ver daqui para frente, né? Então, assim, o que acontece é que nós acabamos nos autocondenamos por esses sentimentos, sabe? É como se você estivesse se condenando a vida toda. Fui eu, culpado fui eu, culpado fui eu, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém faz isso por mim. Desde pequeno que eu sou assim, eu sou feio, sabe? Isso aí vai causando, meu irmão, uma ferida assim muito grande, né? Que a gente carrega lá aberta. É uma chaga mesmo que a gente carrega no coração. Então, assim, a gente não precisa disso. São feridas da alma que precisam ser cicatrizadas, tal qual as feridas, né? Se você sofreu um acidente, se cortou um braço, precisa de uns pontinhos, precisa de uma cirurgia maior, você precisa ir lá no osso, lá trocar um pedaço dele. Eu também sou todo remendado aqui, né? Eu tenho uma prótese de quadril por causa do acidente. O meu pé, ele é todo, sabe? Ficou empendurado. Eu perdi o pé. Fiquei 3 dias sem saber se ia perder o pé ou não. Então, assim, a gente tem que perceber realmente que nós erramos, né? E preparar o nosso coração para nos perdoar. Entendeu? Eu errei. Eu posso estar errado lá atrás. Eu fiz isso mesmo. Eu fui pivô, né, disso ou daquilo. Ou então, às vezes, eu não fui pivô. Não, peraí, eu estou examinando aqui. Isso não aconteceu por mim, foi um acidente. Sabe? Como acontece o acidente com o seu vizinho. E não necessariamente o seu vizinho é um cara que vive bem. Aconteceu, isso, cara, é tão frio, morreu lá atrás. Sim, meu amigo. E aí, a vida continua. Deus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Que todos tenham vida plenamente, né? Então, assim, a gente não precisa estar se chagando, abrindo as feridas que aconteceram. Não se sentir culpado. Então, a gente reconhece, né? A gente reconhece que existiu algo, né? E se perdoa. O sentimento de rejeição, né? Às vezes é coligado, né? Corresponde a outras pessoas. O sentimento de culpa, às vezes, a principal, aí você precisa perdoar as outras pessoas, né? O sentimento de culpa, muitas vezes, ele envolve outras pessoas, de repente você precisa se reconciliar, porque você falhou com ela, mas muitas vezes você precisa se reconciliar com você, sabe? Você pede desculpa, né? A gente vai trabalhar esse perdão, mas ele precisa ser um perdão que parte na tua direção também. Pô, me perdoa, sabe? Porque senão fica um perdão da boca para fora e continua a chaga aberta. Firmeza? Então, assim, você anota na sua mão para o dia de hoje: o Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai me abandonar. Né? Esses sentimentos nos faz pensar que a gente está só. Nós não estamos só. Você não está só. Eu tenho total interesse
nessas tuas dores, nesses teus traumas, né, nesses sentimentos de culpa ou de rejeição e os que vêm daqui para frente. Eu tenho total interesse nele. Deus tem mais ainda, mas eu como seu irmão eu tenho, para que a gente consiga liberar o perdão no seu coração. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã.